Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todas e todos. Estou aqui atendendo o convite de uma queridíssima amiga, Clarissa, para a gente falar sobre um filme, que é um filme belíssimo. Ela pediu para eu escolher um filme e o primeiro que vem assim, à minha cabeça, eu adoro cinema, né? E tem muita coisa boa que a gente pode discutir, pensar a partir do cinema, mas o primeiro filme que vem à cabeça é o Adeus Lenin, que é uma produção alemã, muito interessante. Eu acho que é muito atual para o momento que a gente está vivendo, que é esse momento de crise radical, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar a contemporaneidade e o momento presente como um momento nunca experimentado, nada semelhante no passado, né? Para a gente ter uma ideia assim, do que eu estou querendo falar, tem um livro do Bostrom, que é um filósofo sueco, e que ele trabalha muito com cenários sobre o desenvolvimento da inteligência artificial. E em um determinado momento do livro, o livro se chama Superinteligência. Ele fala que pode ser amanhã, como pode ser daqui a 50 anos, mas nós seremos capazes de criar uma inteligência artificial completa, mais eficiente do que nós, inclusive com a consciência da sua própria existência. Bom, mas a questão central não é essa, mas no livro ele traz gráficos sobre as transformações no planeta e com a nossa civilização humana. E aí os gráficos são simples de serem demonstrados. Ele pega assim, por exemplo, ele pega os 10.000 anos a respeito do crescimento econômico. E aí vem uma linha contínua, assim, que vai subindo devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Quando chega no século XIX, começa a subir, no século XX, XXI, dispara. E acompanhando essa linha, né, e ele vai mencionar que hoje, por exemplo, em 90 minutos, a economia cresce o que demorava 200 anos a 10.000 anos atrás. E ele vai falar o crescimento populacional, é a mesma coisa. Se você pegar o gráfico, é muito interessante. Vem ali pegar 3.000 anos, 2.000 anos, 5.000 anos, 1.000 anos antes de Cristo, aí você vai crescer muito lentamente, crescendo lentamente, crescendo lentamente. De repente, chega no século XIX, começa a crescer no século XX, século XXI, dispara. E aí vai a exploração do planeta, aí vai aquecimento global, vai tudo nisso. Ou seja, essa linha radicalmente ascendente, ela nunca existiu na história da humanidade. E é isso que eu acho que é um primeiro aspecto que a gente tem que pensar, né? Nós nunca vivemos nada parecido, né? O mundo nunca foi tão veloz, as transformações nunca foram tão rápidas, né? E nós nunca estivemos tão ameaçados de extinção, não extinção do planeta, né? Como a gente está agora, né? E eu acho que um segundo ponto importante da gente pensar, né? Uma coisa que eu tenho pavor é que a gente pode, daqui a 1, 2 meses, 3 meses, não sei, vai depender muito de muita coisa, voltar ao normal. Eu tenho pavor dessa normalidade, porque foi essa normalidade que criou o que a gente está vivendo, né? Essa normalidade de hiperexploração do planeta, de superexploração das pessoas, de egoísmo, individualismo, competição, etc. Então, eu acho que é um momento onde a gente precisa muito pensar no que a gente está vivendo, passando, os nossos riscos, né, para a gente começar a construir imediatamente algo completamente diferente, porque senão vai voltar, né? Se a gente pegar também, né, na história, as epidemias e pandemias, elas vão se tornando cada vez mais frequentes, e muito frequentes, no final do século XX e no início do século XXI. Se a gente não mudar a hiperexploração do planeta, essa sociedade de hiperconsumo, individualista, egoísta, vai vir outra pior, até que, né, pode ser que a humanidade dê errado. Mas eu acredito que a gente aprende a experiência, né, e principalmente aprende com esse acontecimento, né, que afeta profundamente a vida de todos nós. Agora, bom, e aí esse momento que a gente está vivendo também, ele coloca alguns questionamentos interessantes, importantes para algo imediato.
né? Eu pessoalmente não sou, eu acho que a gente tem que superar a modernidade e as construções modernas, e entre as construções modernas, qual que é o grande marco da modernidade? A construção do Estado, né? Do direito moderno, do Estado moderno, uma lógica binária. Essa modernidade é muito limitadinha, competitiva e que está causando isso. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas belíssimas que aconteceram, né? Descobertas importantíssimas, né? Discussões muito importantes que vêm no decorrer desses últimos 500 anos, que a gente chama aí de modernidade e da construção do sistema mundo moderno, que hoje está acabando. Então, nós estamos aí num momento de transição, né? E acho que é muito importante a gente também ter consciência disso. Esse sistema mundo moderno, que começa a ser construído, né, em 1492, ele hoje vai acabando. E com ele vai acabando tudo isso que a gente vive com, né, as instituições modernas, o Estado moderno, a burocracia estatal, as constituições do direito moderno, o racismo, o fascismo, e as coisas boas, né, a proteção a liberdade, a vida humana, tudo isso que começa a acontecer já na crise da modernidade. Então, essa modernidade de 500 anos, né, a conquista de direitos, né, a conquista de direitos sociais, a conquista de direitos individuais, políticos, direitos econômicos, é algo que vem principalmente no século XX, né? Então é algo assim, falou, olha, essa modernidade excludente, racista, machista, homofóbica, né, ela vai fazer com que as pessoas reajam e comecem a criar mecanismos de proteção aos direitos contra o que essa modernidade gerou nesses últimos 500 anos, né? Então, bom, feita essa introdução, eu falo demais, né, desculpa, mas o que esse filme traz de reflexão para a gente? Olha, primeiro assim, o bem básico que a gente está descobrindo, né, é que a sociedade moderna, a economia moderna, né, e muitas pessoas estão nuas. A modernidade está nua, ou seja, está aí exposta, né? O egoísmo, o individualismo, né? O que há assim de pior do que nós geramos nesses últimos 500 anos. Eu estou fazendo um recorte histórico, não estou negando que no passado são vários outros problemas, estou fazendo um recorte moderno, então, dos últimos 500 anos, né? Gerou de pior, né? O egoísmo, a competição, né? A subalternização do outro, a desumanização do outro, né? Lembrando que a modernidade ela é branca, masculina, né? E logo ela discrimina, afasta, né? Pune, prende, mata os não brancos, ou seja, as mulheres, né? 500 anos de machismo. Recomendo aqui um livro, né, para vocês, belíssimo, que chama, o livro da Silvia Federici. Silvia Federici, ela é uma italiana, o livro chama O Caliban, não é Talibã, é O Caliban e a Bruxa, da editora Elefante, que aliás tem feito traduções, eles têm um coletivo de mulheres que fazem as traduções, e tem uma publicação belíssima. Vale conhecer as publicações da editora Elefante e ler esse livro da Silvia Federici, O Caliban e a Bruxa, que trabalha justamente, né, essa fundação da modernidade com a caça às bruxas, né, ou seja, com a busca masculina de retirar o poder das mulheres, o conhecimento das mulheres, né, a sensibilidade, né, o feminino. As mulheres, né, dominam a cura, dominam a vida, né? A manutenção da vida, a criação da vida, né? E é justamente esse controle que as mulheres têm sobre o seu corpo, o controle que as mulheres têm sobre o conhecimento, né, que é perseguido com a caça às bruxas. Quem são as bruxas? Né? São as mulheres que se fazem mulheres e que usam o seu poder do conhecimento, o poder medicinal, o poder das ervas, né? O poder da química na cura das pessoas, da criação da vida, da criação dos filhos, né? Da criação da vida em casa, da horta, da plantação, enquanto os homens ficavam se matando nos campos de guerra. Lindo, imperdível esse livro da Silvia Federici, que a gente pode até comentar num próximo encontro.
Mas esse filme traz, então, dentro dessa perspectiva do Estado, uma discussão dos vários tipos de Estado. Daí a gente trabalha no direito constitucional uma tipologia de Estado, a gente fala de um Estado liberal, que é um Estado abstencionista, ou seja, nas constituições liberais só há direitos individuais. E no século XVIII, XIX e início do século XX, esses direitos individuais são os direitos de liberdade de expressão, liberdade de locomoção, propriedade privada, intimidade, privacidade, são apenas para os homens brancos. Isso está expresso nas constituições, não tem nenhuma novidade e não tem nenhuma grande polêmica a respeito disso. As constituições liberais garantem direitos para quem? Para os que criaram a modernidade, os homens brancos, proprietários e ricos. Principalmente no decorrer do século XX, de lutas que vão de resistência nesses últimos 500 anos, é que começam as mulheres e os não homens, os não brancos, começam a ter direitos no decorrer do século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Esse Estado liberal é um Estado abstencionista. E esse Estado liberal, e na sua versão neoliberal, se mostrou completamente, é óbvio, porque ele é fundado no individualismo, no egoísmo, na competição, na privatização da vida, é completamente inútil para enfrentar o coronavírus. Você não vai resolver um problema de saúde pública com a iniciativa privada, porque ela funciona com lucro. Então, quem que se vai salvar? Só quem tem dinheiro para pagar a saúde. Nós estamos falando de políticas públicas, nós estamos falando de saúde pública. E daí isso a gente vai ver, e estamos vendo um crescimento diário, o país que vai ser mais afetado, com mais morte, com mais contaminação, já são os Estados Unidos da América, o mais neoliberal de todos. E o Brasil, infelizmente, o que vem por aí é assustador. Então, o que salva esse momento? É uma saúde pública. A gente precisa de políticas públicas, de saúde pública, de educação pública. E aí várias discussões interessantes que surgem daí. A gente tem quem é que vai fazer pesquisa para a saúde pública? Só o setor público, só as universidades públicas. A indústria farmacêutica ela vai fazer pesquisa onde ela pode ganhar dinheiro. E onde ela ganha dinheiro com o quê? Muito mais dinheiro com o medicamento, por exemplo, para manter a virilidade dos homens, do que uma vacina, do que com saúde pública. Claro que não funciona. Então, a educação e a pesquisa têm que ser públicas. E a saúde também, como a gente já comentou, que a gente está vendo. Se pegar o sistema norte-americano, ele é justamente, tem 43 milhões de norte-americanos sem nenhum acesso à saúde. Nos Estados Unidos, você tem muito dinheiro, você paga um mega plano de saúde, você tem a melhor saúde do mundo. Se você tem médio dinheiro, você tem média saúde. Se você tem pouco dinheiro, você tem pouca saúde. Se você não tem dinheiro, você morre. E nós estamos acompanhando o coronavírus lá, quem tem morrido. Principalmente, mais de 60% são negros e hispânicos. Embora a população negra seja de 15% e a população hispânica seja de 15%, são os que mais morrem, são os que mais vão presos, são os que mais condenados à morte, etc, etc. Depois a gente viu no século XX a criação de outros dois tipos de Estado, o Estado social e o Estado socialista. O Estado social foi muito na Europa Ocidental, que era fundado no tripé, saúde pública, educação pública e previdência social. E o Estado socialista é uma economia socialista, que visava o quê? Que a produção deveria ser dividida igualmente por todo mundo. Era uma sociedade de trabalhadores, ou seja, não existiam então os proprietários dos meios fundamentais de produção. Então a ideia no Estado socialista, essa divisão entre capital e trabalho, o capital são os proprietários do meio de produção e os trabalhadores são os que criam riqueza, que a gente está vendo agora, essas passeatas aí com buzinaços, etc., são justamente as pessoas que têm os meios de produção, ou que têm o capital, ou que têm uma loja, é o médio, pequeno, até o grande proprietário, mas que depende de quem gera riqueza, que é o trabalhador. E aí a gente vê as pessoas nos seus carrões, fechados, no ar-condicionado, não recomendável para o momento, pedindo que os trabalhadores enfrentem ônibus lotados, metrô lotado, para manter a geração de riqueza. Então isso, o Estado socialista ele parte disso, é uma sociedade só de trabalhadores, não tem o explorador, não tem o dono do meio de produção, que é aquele dono do estabelecimento, mas que explora o trabalho e ganha ou tem o seu lucro sobre o trabalho
da maior parte das pessoas. Então esse filme ele se insere dentro desse contexto. Não é feita essa introdução bastante longa, mas eu prometo que não vou falar muito mais coisa, não. O filme, então, ele fala do fim da Alemanha Oriental, né? Lembrando então que pós Segunda Guerra Mundial a União Soviética chega primeiro, expulsa os nazistas de Berlim, né, mas espera o exército americano, o exército inglês, né, e os franceses chegarem em Berlim. E aí então você cria, a Berlim está dentro da Alemanha Oriental, né, e você tem uma Alemanha dividida. Né, metade, ela não é exatamente a metade, mas uma parte, ela é dividida em ocupação americana, francesa e inglesa, e a outra metade da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas Berlim, que fica dentro da Alemanha Oriental, que é a socialista, ela é também dividida, porque era a capital, então é um simbólico. O exército soviético esperou chegar os americanos, ingleses e depois os franceses para fazer essa divisão. Então Berlim também é dividida. Metade de Berlim é socialista, metade de Berlim são zonas ocupadas por norte-americanos, franceses e ingleses. A outra metade do outro lado do muro, que foi criado aí no final da década de 50 início da década de 60, né, a outra metade do muro é a União Soviética. Então você tem uma Alemanha dividida ao meio, entre aspas, e uma cidade dividida ao meio, que é Berlim. Mas Berlim está dentro da Alemanha Oriental Socialista. Então o filme ele gira em torno disso. E é uma história de uma mulher. A primeira coisa importante do filme é que ele começa a desmistificar toda essa baboseira, essa bobagem superficial, preconceituosa, né? Que marca muito a Guerra Fria. O capitalismo é lindo, o socialismo é horroroso. O socialismo é lindo, o capitalismo é horroroso. Né? Esse binarismo que volta agora, né, tragicamente, marca uma superficialidade, um desconhecimento, uma ignorância, né? E as coisas não são tão simples assim. Né? Então, esse filme ele vai justamente começar a desmontar essa bobagem, né, binária, né, do bem contra o mal, etc. São dois modelos que têm fundamentos objetivos e experiências distintas e que criaram coisas boas e coisas ruins, como tudo. Coisas muito boas e coisas muito ruins, inclusive, né, os dois. E aí, então, o filme trata do momento onde começa a crise da Alemanha Oriental, da Alemanha socialista. E aí, então, eu vou falar do filme, vou contar algumas coisas, né? A história de uma mulher, né, que tem 2 filhos, um casal, né? A filha estuda numa grande universidade socialista e o filho também está estudando. E ela acredita, ou seja, ela é uma pessoa engajada no projeto socialista. Então a ideia de paz, né, a ideia de emprego para todo mundo, de saúde pública universal, de educação pública universal, de uma previdência universal, de moradia para todo mundo, bem-estar, ela acredita nisso e ela vive nisso. Né? Então isso também é muito interessante. Né? E aí lembrando o Slavoj Žižek, que é um cara que nasceu na Eslovênia, na antiga Iugoslávia, ele nasceu na Iugoslávia, né, a Iugoslávia socialista, né, ele vai falar, tem um livro dele que chama Bem-vindo ao Deserto do Real. Ele vai falar uma coisa muito interessante, um depoimento que ele fala de viver num estado socialista, né, na Europa. Né, porque você tem outras experiências socialistas diferentes. São várias experiências socialistas, são várias teorias socialistas, são várias experiências liberais e várias teorias liberais. Mas aí ele traz uma reflexão interessante, que ele fala que, quando ele fala, por exemplo, da República Tcheca, mas que pode ser a Alemanha Oriental, pode ser a Hungria, a Bulgária, a Polônia, né, a Iugoslávia dele, né, ele fala que, naquele momento, né, as pessoas viviam num estado que garantia segurança, bem-estar e paz para as pessoas. Ou seja, todo mundo tinha emprego, todo mundo tinha saúde pública boa, todo mundo tinha educação pública boa, desde o início até a universidade, todo mundo tinha onde morar, todo mundo tinha emprego, todo mundo tinha segurança, criminalidade praticamente inexistente. Mas o Estado fiscalizava a vida das pessoas, muito.
né? Mas ele falava que havia aí uma contradição que o Zizek traz, que é muito interessante. Que era o quê? As pessoas levavam, na Alemanha Oriental, uma vida de classe média. Então todo mundo era classe média, todo mundo tinha dependendo da sua necessidade, do tamanho da família, um apartamento de 3 ou 4 quartos, um emprego, mas que o salário não precisava ser muito alto, porque a saúde era de graça, a educação era de graça, a moradia era garantida, né? Os transportes eram também gratuitos e a segurança era grande, né? A segurança social, né? Não só a ideia de segurança pública. Então as pessoas tinham paz para se recolher ao seu espaço privado. Olha que interessante. Você tem então um Estado forte, que garante o bem-estar para todo mundo, mas que controla a vida de todo mundo, né? Planeja tudo, não permite que ninguém seja muito rico nem muito pobre, todo mundo está ali na classe média, o Estado fiscaliza muito a vida das pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, como as pessoas não tinham que se preocupar com saúde, que era boa e de graça, com educação, que era boa e de graça, com moradia, né? Não paga tributo, o Estado socialista não tem tributação, né? Eles podiam se recolher à vida privada, curtir a vida privada, embora também o Estado invadisse, fiscalizando essa vida privada. Bom, definitivamente o paraíso não é aqui na Terra, né? E aqui eu estou só retratando, né, o que o filme traz, né, desse controle sobre a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo sobre essa paz de bem-estar social. Há como que aí então uma troca. Ora, você tem segurança, estabilidade, né? Você não tem preocupação com saúde, educação, etc. Né? Isso até outro dia um repórter da Globo falou isso, né? Cuba, nossa, mas Cuba não tem nada, Cuba só tem uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade. Olha, né? Mas em outra medida você tem um Estado que fiscaliza muito a vida das pessoas. E do outro lado do muro, em Berlim Oriental, a gente tinha, né, se olhava, subia naqueles conjuntos habitacionais da Alemanha Oriental Socialista, você via o outro lado do muro, né, e ali você via então boates, uma vida noturna super agitada, Mercedes-Benz, carros de luxo, mulheres nuas, etc. E aí o filme tem uma passagem belíssima sobre isso. A mãe do menino, né, ela é uma socialista convicta e ela vê nas ruas as manifestações públicas contra o Estado socialista, que é um Estado que fiscaliza, que controla a vida das pessoas. Então, aqueles conflitos da polícia, aquilo que aconteceu, né, no final da Alemanha Oriental, e ela, assistindo aquilo tudo, ela tem um derrame e ela é levada para o hospital. E aí o filho, desesperado, né, quando ela volta, né, ela tem um sério problema cardíaco, o médico fala, olha, ela não pode ter fortes emoções. Só que ela volta, ela fica alguns meses em coma, quando ela volta, a Alemanha Oriental socialista que ela acreditava não existia mais. Né? Eles começaram a derrubar o muro, tinha a chamada unificação, que não foi unificação coisa nenhuma, quer dizer, a Alemanha Ocidental incorporou a Alemanha Oriental. Incorporou por quê? Por que não foi unificação? Porque o dinheiro da Alemanha Oriental desapareceu, porque o sistema da Alemanha Oriental desapareceu, porque a economia da Alemanha Oriental desapareceu, porque as universidades socialistas desapareceram, né? E tudo que da Alemanha Ocidental foi imposto pela Alemanha Oriental. Então o mundo dela acabou. E ele fica querendo, então, manter esse mundo. E aí eu acho que é um ponto, né? Obviamente vamos assistir, vamos debater, vamos discutir esse filme, que é um ponto muito bonito. Né? O real é brutal, né? A realidade é complexa, não há o paraíso na Terra, né? Mas há algo que é muito bonito. Ela grava, o menino, né? É um casal, né? Como eu disse, o menino, ele grava ele pede com um amigo dele que produz vídeos, né, ainda bem precários, né, isso nós estamos lá em, quando foi? 1989, né, 1990, 1989, né, aqueles em VHS, etc. Ele grava, ele faz jornais fictícios da antiga Alemanha Oriental. Né, como a mãe não pode sair de casa, então
A mãe não vê as propagandas, a Coca-Cola que vai chegando, etc, etc. Mas ele vai mantendo, então, ele cria um ambiente artificial e cria, então, um jornal de mentirinha que o amigo deles faz de apresentador, que eles gravam em VHS e que ele passa para a mãe. Óbvio que a mãe saca, mas a mãe, aí, nesse momento no filme, ela tem um olhar terno, tão bonito para o filho, porque o filho, ele mostra para ela o que ele imaginava, né, o que ele imagina, né, naquele momento lá, né, da Alemanha Oriental. E aí é muito bonito. Essa hora eu chorei, mas eu chorei compulsivamente, né, porque eu lembro, eu comentei esse filme na época, vai em vários lugares, em teatro, em cinema, e teve um que eu fiz com um grande amigo meu, que é o Virgílio Matos, e com outro queridíssimo amigo, que é o Menelito Carvalho. Nós três assistimos, né, no cinema, depois a gente subiu no palco, né, do cinema, não lembro agora qual cinema que foi, isso já tem muito tempo. E aí nós ficamos 5 minutos sem conseguir falar, de tanto que a gente chorava e soluçava, porque era aquilo que a gente sonhava, do socialismo. Ou seja, quando ele coloca o vídeo, ele fala, olha, caiu o muro, caiu o muro. E aí, ele não pensou, porque quando caiu o muro, ele foi para a Alemanha Ocidental encontrar o pai. Esse é um outro momento do filme muito legal. Ele foi encontrar o pai, que tinha fugido para a Alemanha Ocidental e deixado a mãe na Alemanha Oriental, porque a mãe gostava do socialismo e o pai era médico e queria fazer sucesso no capitalismo. E aí ele encontra o pai. Quando ele sai da Alemanha Oriental, e veja bem, ali são dois mundos radicalmente separados, mas separados por algumas dezenas ou centenas de metros quadrados. Ele pega um táxi na Alemanha Oriental e vai para um outro bairro onde o pai mora. Só que o pai e a mãe ficaram afastados por causa do muro, como se fosse um afastamento assim de milhares de quilômetros, um afastamento ideológico brutal. E com a queda do muro, ele pega um táxi e atravessa. E o mais curioso, nessa viagem entre mundos, e a outra coisa linda do filme, o motorista do táxi é um astronauta. Olha que legal. Da antiga Alemanha Oriental, e era fã dos cosmonautas, né, que era a expressão utilizada para os astronautas da Alemanha Oriental. E aí então é como ele muda de mundo, mas em um bairro, né, a alguns quilômetros, ele chega na casa do pai. Mas aí, então, continuando, ele começa, voltando a esse momento, e eu já estou acabando, você tem então algo que é muito bonito, muito legal. Né? Ele faz então um vídeo com um amigo dele para a mãe assistir, para falar, olha, caiu o muro. Só que no vídeo que ele cria, os alemães orientais não estavam indo atrás do sexo, poder, dinheiro, carros de luxo da Alemanha Oriental. Né? Ao contrário, no vídeo ele falava, os alemães ocidentais estão fugindo daquela sociedade de consumo, carros de luxo, muito dinheiro, né? Sexo, sei lá, e estão vindo para uma sociedade humana, eles estão vindo aqui para uma sociedade solidária, né? Compartilhar com a gente, deixando aquela escravidão da sociedade de ultraconsumo. Essa é uma cena linda do filme. E eu deixo então, e termino aí essa fala, eu pretendia que tivesse sido um pouco menor, a respeito do filme Adeus Lenin, né? E vamos agora debater e conversar, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que era muito semelhante ao momento do pós-Segunda Guerra Mundial. Né? A gente vive um momento de uma crise de valores, de uma crise moral, de uma crise ética, né? Um momento de egoísmo, de individualismo, que vai trazer isso. E o problema que está gerando isso tudo é justamente a normalidade de hiperexploração, de superconsumo, né? Que vai trazendo todas essas doenças, a destruição do ambiente, o aquecimento global, que é brutal. Né? E virão outras pandemias se a gente não mudar esse sistema, né? E começar a pensar em um sistema solidário. Né? Eu pessoalmente não sou a favor de nenhum autoritarismo. Né? Eu acho que o problema do Estado socialismo real, né, foi o autoritarismo. Então ele teve conquistas importantes como saúde, educação, previdência, bem-estar, segurança, mas tirou muito a liberdade das pessoas.
E do outro lado, né, o capitalismo traz essa pseudo-liberdade da busca da grana, do dinheiro, do sucesso, etc. Né, mas aumenta a desigualdade e promove uma superexploração das riquezas do planeta numa sociedade de ultraconsumo. Eu acho que assim, nenhum nem outro. A gente precisa inventar urgentemente, senão a gente acaba, né, uma outra sociedade que tem espaço para todo mundo, né, onde todo mundo possa ser feliz. Né, e sem autoritarismo ou sem invasão da privacidade, né, que é algo também que com a tecnologia de ponta atual, né, nos ameaça brutalmente. Gente, um grande abraço, um grande beijo e vamos para o debate. Até mais.